Bom, irmãos, louvamos o nome do Senhor por novamente estarmos aqui diante da sua palavra, por amor ao seu nome, né? Por amor à pessoa do nosso Senhor, que nos amou e que nos apresentou a sua pessoa. E hoje o nosso desejo é justamente de conhecermos mais, prosseguir em conhecer mais o nosso Senhor, não como para ganharmos mais um conhecimento da Bíblia, mas para que nós possamos buscar a face do nosso Senhor e que valha como lição para nós, né? E como aprendizado, e nos leve a obedecer mais, a confiar mais no Senhor, a ter mais sossego e paz que vem de Deus, que vem do próprio Deus. Nós vamos ver sobre Gênesis capítulo 7, e Gênesis capítulo 7 é realmente muito interessante. Tá falhando um pouquinho? Tá. Tá falhando um pouco, irmãos, a imagem? A imagem. Para mim não, Rafa. Para mim não, tá? Tá para bom, mim né? não. Perfeito, irmão. Tá perfeito. Para mim não. Então, Gênesis capítulo 7 na verdade, está incluso, né? Numa continuação do capítulo 6, e ele continua ainda pelo capítulo 8 e pelo capítulo 9. Então, ele está ainda na continuidade do que foi falado na semana passada sobre capítulo 6, e é uma preparação para aquilo que também nós veremos adiante. O que eu achei mais interessante inicialmente, e eu queria, assim, na verdade, destacar algumas palavras que sirva para nós durante o dia de hoje, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos leve a vermos essas palavras aqui. Considerarmos, primeiramente, o propósito de Deus, a fé, a graça de Deus, a fidelidade e a obediência. Tá? Então, propósito de Deus, a fé, a graça de Deus, a fidelidade e a obediência. O propósito de Deus, para nós vermos que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele tem o seu plano e nos incluiu no seu propósito. Chamou os seus filhos e chamou Noé dentro desse propósito. Então, nada disso aconteceria se Deus não estivesse determinado. Se Noé chegasse e falasse assim, não, eu acho que seria interessante criar um barco aqui, uma arca, ele não ia nem saber fazer. Então, tudo isso partiu dos propósitos de Deus. E isso deu para ele paz e sossego e tranquilidade para poder passar por tudo aquilo que ainda haveria de passar. E para poder suportar as perseguições e as zombarias de todos aqueles que duvidavam da palavra do próprio Deus. Então, considerarmos nessa leitura o propósito de Deus, que Ele está no controle de tudo. Se nós considerarmos isso, nós não ficaremos temerosos de nada. Porque nós sabemos que Ele está acima de todas as coisas. Se você sabe que Ele é quem planejou tudo, e tudo isso ocorre por meio dele, você não fica temeroso. E eu pergunto para os irmãos, será que nós não havemos de passar situações, e ainda passamos, situações, eu digo principalmente situações coletivas, como essa que nós passamos?
Como será que nós olhamos isso? Será que nós olhamos como uma coisa que veio por acaso? Ou um acidente? Ou uma coisa que foi proposital de alguém? Ou será que nós vemos que tudo está escrito na palavra de Deus e que Deus já disse, o nosso Senhor já disse que assim seria? Se nós sabemos que o Senhor já disse que assim seria, nós nada tememos, porque se Ele está no controle, tudo correrá bem. Então, é isso que eu queria destacar. Destacar que o Senhor está no controle. E é isso que deu paz e tranquilidade para Noé passar por tudo aquilo. E pregar, ser o pregador da justiça, como a palavra, como Paulo o chama. O segundo ponto é a fé. Ele realmente teve fé, ele confiou na palavra de Deus. E ele ficou por muitos anos pregando e falando aquilo que ele confiava mesmo. Ele deu a sua vida pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus tinha falado. Não é a fé em qualquer coisa, não. É a fé na palavra de Deus. Não é a fé naquilo que você acredita, tudo vai ficar bem. Não é isso. Não é esse tipo de fé que estamos falando. Estamos falando da fé na palavra de Deus. O que Deus fala, e Ele promete, mesmo que Ele fale coisas que para nós achemos que é negativa. Como a destruição de todos os que destroem a terra. Que a palavra fala sobre isso. Sobre toda a correção que será feita no rumo, né? O julgamento que haverá, isso tudo está escrito na palavra de Deus. Isso nos leva, e nós devemos ter fé na palavra de Deus, confiar. E isso é um dom de Deus. É um dom de Deus para nós. Não é uma coisa que a gente consegue se esforçar. Eu vou me esforçar bastante e vou ter fé. Não. Enquanto mais nós lemos a palavra, mais nós confiamos na palavra, mais a nossa fé cresce. Também, um outro aspecto, né, uma outra palavra é o quê? A graça de Deus. A graça de Deus também é demonstrada nesses capítulos. Nesse capítulo 7 também. Deus foi gracioso com Noé e com os seus. Noé achou graça diante do Senhor. E ele andava com Deus. Também nós vemos a fidelidade de Noé. Por tantos anos ele manteve-se fiel ao Senhor. Por tantos anos ele não recuou, ele ficou lá construindo a arca segundo a misericórdia de Deus. Ele foi chamado e se manteve fiel. E ele obedeceu. Então são essas palavras, essa consideração que eu queria deixar inicialmente para os irmãos, que nós nos atentemos a isso. Nós nos atentemos ao propósito de Deus, que tudo está dentro, está incluso no propósito de Deus, a fé, a graça de Deus, a fidelidade e a obediência. Eu queria ler com os irmãos o capítulo 7, como ele é pequeno, eu vou ler e depois vou tecer alguns comentários mais gerais. Daí, quando eu for tecer os comentários, primeiramente, com a graça do Senhor, eu pretendo mostrar mais alguns dados históricos e de cronologia e assim por diante, e depois entrar na verdade prática para nós, verdade real para nós, o que eu creio que o Senhor falou comigo e pode também acrescentar à vida dos irmãos. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, macho e fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Então, essa é a questão da fidelidade dele. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, com ele, os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos, dos animais imundos e das aves e todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que havia fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Irmãos, nessa história, nessa narrativa, nós podemos ver algumas prefigurações, algumas figuras de algo que também aconteceu, como a prefiguração da história de Israel, né? Quando nós falamos de Moisés. Moisés é como se ele tivesse sido colocado dentro de uma arca, não é? Ele colocou dentro de um cesto e usou-se piche, né? A arca também foi uma figura do tabernáculo, que foi especificado por Deus como deveria ser. Então, é mais, né, uma construção que Deus deu a especificação completa, dizendo como seria. É também o tabernáculo. Também existe uma relação entre a história de Ló e a história de Noé, da situação que estava a terra, do julgamento que haveria e o Senhor livrando os seus. E existem vários detalhes também que poderiam ser citados. Só que ficaria muito longo, então eu resolvi não citar, não comentar os detalhes, mas colocar aqui para os irmãos também que existe essa relação que pode ser feita entre Ló e Noé. Também existe uma relação entre Adão e Noé. Isso nós podemos ver também. Então, o que eu fiz aqui? Eu resolvi fazer uma apresentação aqui e colocar para os irmãos. Uma tela aqui, né? Para nós acompanharmos inicialmente. Depois, eu saio da apresentação e faço os comentários mais espirituais aí, trazendo para a nossa vida espiritual, né? Eu estou aqui compartilhando a tela, vai aparecer para os irmãos agora.
Para os irmãos aumentarem o tamanho dessa tela, tem um quadrado lá embaixo. Está escrito Irmãos em Campinas, está apresentando lá embaixo. Ao lado tem um quadrado, um símbolo quadrado. É só clicar que ele abre e fica maior. Tá? Então, irmãos, clique lá para abrir e ficar maior. Tá bom? Bom, se alguém tiver dificuldade, pode falar. Deu certo. Deu certo, né? Ótimo. Deu certo. Muito bom. Então, irmãos, aqui nós vemos o seguinte. Adão e Noé, né? Uma relação entre os dois. Adão, eu vou fechar minha câmera, ver se ele tira a minha imagem aqui de cima. Vamos ver. Não. Mesmo assim fica ainda ocupando espaço, né? Não dá para tirar. Mas eu vou ler para os irmãos. Adão, o pai de toda a humanidade, e Noé, o seu pai no mundo pós-diluviano. Ambos, Adão e Noé, são singularmente associados com a imagem de Deus. Ambos andam com Deus, né? Porque o Senhor aparecia e andava com eles na viração do dia, lá em Adão. E também, no versículo 6, 9, mostra isso. Ambos governam os animais. Adão, dando-lhes nome, e Noé, preservando-os. Então, Adão deu nome aos animais, e Noé os preservou. Deus repete quase verbalmente a sua comissão de ser fiel. Então o Senhor fala que para eles serem fiéis, multiplicar-se, né, e governar a terra. Isso aconteceu também na história de Noé, no versículo 9, né, no capítulo 9. Ambos trabalham o solo. Ambos seguem um padrão semelhante de pecar. O primeiro comendo e o segundo bebendo. A glutonaria e a bebedice, né? O resultado imediato de seu pecado é vergonhosa nudez, relacionado com sabendo e sendo vestido por outro. Ambos têm 3 filhos com nomes, e os nomes são citados aqui nesses versículos, né? Como um resultado remoto do pecado de Adão, o juízo recai sobre todos. De Noé, a maldição sobre Canaã. Entre os seus 3 filhos, há juízo e esperança. Divisão em eleito e não eleito. Isso aconteceu com Noé, aconteceu com Adão também. Então esse é um aspecto aí interessante, né? Uma comparação que pode ser feita. Agora um outro que eu também achei bom compartilhar com os irmãos, são as 7 fases progressivas da criação e recriação. A fase 1, pré-criação. Justamente como o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, Deus envia vento sobre as águas que cobrem o abismo para renovar a terra. Inclusive eu peço licença para os irmãos, né, aqueles irmãos que já compartilharam, né, sobre a história de Noé, e também para os que ainda falarão, porque eu estou aqui falando de assunto que vai ser falado ainda também uma parte, né? Estou só dando um panorama geral e que aborda um pouco do que vai ser falado ainda. Então aqui nós vemos que Deus envia vento sobre as águas que cobrem o abismo para renovar a terra. Então no capítulo 1, versículo 2 fala: terra, abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui depois, né, no final do dilúvio, nós vemos o vento, a terra e as águas. Nós vemos o Espírito de Deus agindo também, né, dando início, né, nessa fase. Segunda fase, segundo dia. Justamente como Deus inicialmente dividiu as águas, Deus ajunta. Eu acabei voltando aqui, eu coloquei para frente de novo, demora um pouquinho para aparecer, mas vai aparecer já para os irmãos. Deus ajunta de novo as águas, restabelecendo as fronteiras entre o firmamento e a terra. Então nós vemos isso acontecendo no capítulo 1, versículo 6 a 8, e também no capítulo 2, 8, 2. Deus então ajuntando de novo as águas e restabelecendo as fronteiras entre o firmamento e a terra. As águas, firmamento, e no 8, 2, firmamento. Vejam, irmãos, que maravilha é a palavra de Deus. Como é completa, como é
como é maravilhosa, né? Nós podemos ver aqui a mão do Senhor nos mostrando detalhes de como foi essa experiência, né? Dessas fases aí que houve entre a criação e a recriação, um novo começo. Na terceira fase, o terceiro dia, justamente como Deus separou o solo seco e cultivável da água para sustentar a vegetação, assim novamente o solo seco emerge em estágios sucessivos. A água, terra seca, aparecer, que são versículos falados no 1:9. 8:3, água, topo dos montes e aparecer. Então nós vemos aí novamente uma relação clara entre as fases da criação e da recriação após o dilúvio. Quinto dia, o firmamento, uma vez mais, agasalha as criaturas aladas, as aves, como Deus inicialmente proclamou que assim fosse. Então nós vemos as aves aqui no 1:20 e 23, e no 8:6, falando do corvo e do pombo, né? E que eles tiveram o solo também. Fase 5, sexto dia. As criaturas viventes do firmamento e da terra são chamadas para fora da arca, como também foi, né, no primeiro chamado criativo pela voz de Deus. Criaturas aqui no 1:24, 25, animais domésticos, criaturas que se movem no chão, animais selváticos. 8:17 a 19, criaturas, aves, animais, criaturas que se movem no chão. Esse então seria a fase 5. A fase 6, o reaparecimento do núcleo familiar, todos quantos portam a imagem de Deus como cabeças e únicos representantes da raça humana, funcionam como uma reprise da criação de Adão, macho e fêmea, à imagem de Deus. Então, 1:26, o homem, a imagem de Deus, macho e fêmea. 8:16, Noé e sua esposa. 9:6, homem, imagem de Deus. Que maravilhoso, né? Fase 7. O Rei Celestial concede graciosamente a sua bênção sobre a humanidade. Os alimenta com o fruto da terra restaurada e, renovando o mandato cultural, os restaura como senhores sobre a criação. 1:28. Abençoou, sejam frutíferos, aumentem em número, encham a terra, governem toda criatura vivente. 9:1 e 2. Abençoou, sejam frutíferos, aumentem em número, encham a terra. Vejam, irmãos, é muito próximo, né? São muito próximos os versos que falam sobre a criação e também que falam do pós-dilúvio. O temor de vocês sobre toda criatura. Muito bom. Outro ponto aqui que às vezes nós temos dúvidas é sobre os eventos, né? Nós às vezes não entendemos direito a sequência do que ocorreu. Então, eu achei bom colocar isso aqui também para mostrar a cronologia. Então, houve o anúncio do dilúvio em 7:4, capítulo 7, versículo 4, que seria no mês 2 do dia 10 de 600, que seria medido através da idade de Noé. Seria um domingo. Começou o dilúvio 7 dias depois, não foi o que nós lemos? No 7:11? Depois os irmãos podem comparar isso, se os irmãos quiserem eu mando também no grupo. O dilúvio dura 40 dias. Daí conta-se mais 40 dias, dá 27:3. Águas dominantes. Houve águas dominantes. Mas nós vamos ver a quantidade de dias aqui, 150 dias. 17:7. Aparecem os cumes dos montes. Né? Então, essa é a sequência, tá, irmãos? Eu já vou para a próxima página, mas só assim para ficar mais claro. Houve o anúncio do dilúvio, depois começou o dilúvio, depois durou 40 dias, depois nós temos as águas dominantes, depois aparecem os cumes dos montes. O corvo é enviado, isso eu não vou falar, vou deixar para a próxima, né? Segunda viagem do pombo. Terceira viagem do pombo. As águas secam e Noé deixa a arca. Então, essa é a sequência. Tem aquela sequência anterior, falando, eu acabei clicando aqui, não apareceu ainda, aqui. Anúncio do dilúvio, começo do dilúvio durando 40 dias, as águas dominantes, aparece os cumes dos montes, o corvo é enviado, a segunda viagem do pombo, a terceira viagem do pombo,
as águas secam e Noé deixa a arca, numa quarta-feira. E aqui, para finalizar as apresentações, nós vemos aqui, irmãos, algo muito interessante. Nós vemos a perfeição de dias do início do dilúvio, havendo um ponto máximo e havendo uma descida, exatamente igual à subida. Como assim? Olha lá. Pode ver que a seta de cima, tem a seta de cima, tem a seta de baixo. Pode ver que uma é justamente o contrário da outra, ó. 7 dias lá embaixo, 7 dias em cima, 7 dias embaixo, ó. 7 dias de espera, 7 dias de espera. 40 dias de inundação, 40 dias de espera. 150 dias de água dominante, 150 de águas em declínio. E você indo assim de cima para baixo, né? Você vai começando em cima, vai vendo mais adiante, até chegar no meio. Olha só. 7, 7, 40, 150. Que perfeição, irmãos. Que perfeição. Que detalhe. São os detalhes, né? Nosso Deus mostrando detalhes aqui que mostram o seu poder. Então, quanto tempo durou tudo, irmãos? Durou mais de um ano. Se você contar aqui, todos os dias, dá mais de um ano. 7 dias de espera pelo dilúvio. Ele ficou 7 dias dentro da arca esperando. Imagina só as pessoas lá fora. Rindo dele, falando, olha só, você está lá dentro, você está aí dentro. 7 dias de espera pelo dilúvio. Mais 7 dias. Mais 40 dias de inundação, quando começou a chover. E aqui, irmãos, é interessante que inicialmente eu achava, não digo agora, né? Há um tempo eu descobri e eu não sabia, não percebia. Que eu achei que era só uma chuva, mas não, né? As águas saíam do abismo. Ele fala aqui, ó, no versículo 11, 7:11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Onde é esse grande abismo, irmão? Nós não sabemos. Mas então a água não veio somente de chuva. Nós sabemos que embaixo da terra há muita água. Você imagina toda essa água para cima. Você imagina toda a água que está em cima descendo. É isso que aconteceu. Até a ponto de cobrir metros e metros acima do pico mais alto. Isso só é possível com o grande poder do nosso Deus. E trazendo águas do abismo, do grande abismo, e as comportas do céu. Você já viu as comportas do céu? Imagina ela derramando águas. É isso que aconteceu. Então aqui nós tivemos 40 dias o abismo dando a sua água e as comportas dos céus dando a sua água. E essas águas são chamadas aqui de águas dominantes, no capítulo 7, 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. São águas que predominaram. Então ele levou esse tempo, são 7, 7, 40, 150. E encheu, né? As águas predominaram esses 150 dias. E depois nós vemos caindo. 150 que começou a escoar. 150 dias de água em declínio. 40 dias de água, 40 dias de espera. Mais 7 dias de espera. E mais 7 dias de espera. Será que Noé teve que esperar bastante? Não precisa nem perguntar isso, né? Nós vemos aqui que ele aprendeu a esperar. Lembra daquele verso em Salmo 42? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Será que Noé ficou triste? Né? Estava triste, entristecido pelas vidas daquelas pessoas? Com certeza, ele era um homem justo. Mas ele sabia que ele devia esperar em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu.
Aqui, inclusive nesse Salmo 42 que eu li agora, no verso 7, ele fala assim: um abismo chama outro abismo. Lembra do abismo? Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouco. Sobre o que esse verso quer mostrar na nossa realidade, na nossa vida espiritual, falando sobre a nossa vida com Cristo. Agora, irmãos, vou passar a exposição mais considerando a palavra, considerando aquilo que o Espírito quer dizer a nós, mas não em sentido só de cronologia ou conhecimento do que eu falei antes, né? Mas agora um conhecimento mais para a nossa vida espiritual, para nossa consideração. Primeiramente, irmãos, nós vemos Noé no meio dessa geração corrupta e pervertida. E será que nós estamos também numa situação como a dele? Sim, nós vemos na palavra que nós estamos no meio dessa geração. Noé é como se fosse um muro branco no meio dessa humanidade, essa parede escura que era a humanidade. Era ainda o conflito que havia lá no início, em Gênesis, capítulo 3, do conflito da mulher, da semente da mulher com a semente da serpente. Em Hebreus 11, verso 7, fala assim: pela fé Noé, quando avisado sobre as coisas que ainda não via, em santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por sua fé, ele condenou o mundo. E Pedro, em 2 Pedro 2, 5, designa Noé como o pregador da justiça. E ele pregava a justiça. Ele sabia, e Deus tinha falado para ele. Então ele pregava para a salvação daqueles que ouviram. Nenhum deles podia falar que não sabia do que Noé estava dizendo, porque Noé falou por muitos dias. Numa certa manhã, porém, a chuva começou. E aos poucos Noé não parecia mais tolo. Noé não parecia mais ser aquele tolo, alvo de zombaria de tantos. E no verso 16 nós vemos que o Senhor fechou a porta. Aí nós vemos a parceria entre Noé e Deus. Entre Deus e Noé. Deus estava lá e fechou a porta. Os que ficaram, ficaram. Os que entraram, entraram. Não dá mais para mudar. A partir daquele momento estava decidido o destino deles. Noé ainda ouvia o clamor das pessoas, mas não podia fazer mais nada. A zombaria já não era mais a mesma, pois eles já viram que a arca foi fechada. Eles já tinham um certo receio. E quando começou a chover, aí eles perceberam que Noé havia falado a palavra, realmente a palavra de Deus. Ainda nós veremos no final um pouco mais sobre isso, sobre a nossa consideração em relação às pessoas. A natureza, irmãos, a humanidade, ela é governada por aquilo que vê, é governada pelos seus sentidos. E a fé? A fé é governada pela palavra de Deus. Foi o que houve com Noé. É um tesouro inestimável que nós temos, irmãos. A fé na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber, tudo que nós podemos ter confiança, paz e segurança, é quando nós ouvimos o assim diz o Senhor. Isso resolve tudo para nós. Deve resolver tudo para nós. Ouvir o assim diz o Senhor, assim disse o Senhor, nos dá segurança. E nós devemos confiar na palavra. Se Ele está, como eu disse, se Ele está no controle, irmãos, nada havemos de nos preocupar. E Ele está. Nós sabemos que isso que ocorre hoje, e o que ainda há de acontecer com a terra, o Senhor já nos tem dito. O que haveremos de passar, irmãos?
Nós sabemos. Mas nós confiamos no Senhor, nós sabemos que está dentro do seu propósito. Não há do que nos preocupar. Como Noé poderia ter pregado a justiça durante 120 anos, se ele não tivesse tido a palavra de Deus como fundamento na vida dele? Como que ele ficaria 120 anos pregando? Foi o fundamento, irmãos. 120 anos é muito tempo, não é? Nós vivemos quantos anos aqui, talvez? No máximo que nós temos aqui de número, nem vamos perguntar, né? Para ninguém ficar envergonhado, mas o máximo que nós temos de número aqui é 80, né? Talvez 80 e poucos anos. Mas ainda não é 120, né? Imagina ficar 120 anos pregando a palavra de Deus e tendo a palavra de Deus como fundamento da sua pregação para algo que haveria de acontecer. Como ele poderia ter resistido por tanto tempo? Às vezes nós ficamos por, talvez, 1 mês, 2 meses orando por uma pessoa ou pela salvação de alguém, já paramos, já desistimos. Não perseveramos. Talvez porque não tenhamos tão firmado a palavra de Deus da salvação em nosso coração, em relação a essas pessoas. Nós precisamos usar esse exemplo de Noé para nós, né? Como ele poderia ter resistido tanto tempo se não fosse a confiança, a fé que ele tinha na palavra de Deus? Tantos anos falando e tantos anos sem chover. Tantos anos construindo a arca. Realmente é muito tempo, irmãos. Considere isso. Ele perseverou até o fim. Será que isso é uma mensagem para nós? Não importa quanto tempo você perseverou até agora. O que importa é que você persevere até o fim. Realmente, irmãos, é impossível que nós estejamos tanto tempo firme, se não for pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o nosso fundamento. E o Espírito de Deus, por outro lado, nos habilitando. Assim como foi com Noé. Ele tinha a palavra de Deus firmada em si como fundamento. E o Espírito de Deus o habilitando. Nós também, com o Espírito de Deus dentro de nós, nos habilitando. Também nós vemos que o dilúvio representa e pode nos lembrar a cruz de Cristo. Nós vemos no dilúvio o juízo de Deus, mas também nós vemos a salvação de toda a carne. Será que a cruz também é assim? Com certeza. A cruz nos mostra o juízo de Deus. E também nos mostra a nossa salvação. Vamos abrir 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro 3, 18. Até o 22. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Olha só, irmãos, a sabedoria de Deus, a sabedoria e a palavra de Deus dada a Pedro nesse momento, comparando aqui, mostrando a morte de Cristo, a cruz de Cristo, com o dilúvio. Nos quais, no outro tempo, verso 20, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Será que? Por que será? Por que será que ficou tanto tempo, 120 anos, essa arca para ser construída? É longanimidade de Deus. Aí está a resposta, porque às vezes algumas pessoas perguntam, mas por que tanto tempo se fala da volta de Cristo, da vinda de Cristo? Né, da volta de Cristo, e ainda não ocorreu. Longanimidade de Deus, essa é a resposta. Deus está sendo longânimo, está tendo um longo ânimo,
está esperando pacientemente a manifestação dos filhos de Deus. E aguardava, olha lá, o 20, aguardava, vou voltar desde o começo, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Aqui está mostrando que mais pessoas podiam ter sido salvas através da água. Foram salvas através da água, a qual figurando o batismo. Então aí nós vemos também a comparação do dilúvio com o batismo. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aí nós vemos falando do quê? Que o batismo não é simplesmente a atitude exterior que é feita, da remoção da imundícia da carne, a lavagem do corpo pela água, não é isso. Está dizendo que é muito mais do que isso. É nossa boa consciência para com Deus. É o nosso limpar de Cristo em nosso coração pelo seu Espírito e pelo seu sangue. E que nós vivamos uma vida de confiança, temor e boa consciência com Deus. É isso que está sendo falado sobre passar pelo batismo, passar pelo dilúvio. O qual, o 22, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então nós vemos que a terra estava morta, ela foi sepultada em águas no dilúvio. Nós também, nós estávamos mortos, fomos sepultados, mas ficamos aí? Não. Assim como a arca saiu, a arca estava imergia das águas, né? Nós também emergimos com Cristo. Agora veja o Salmo 42, que eu li uma parte para os irmãos. 42:7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas, essa parte principalmente, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O que será que se refere esse passaram sobre mim todas as suas ondas? A criação foi sepultada, irmãos. A criação foi sepultada. Todas essas ondas passaram sobre a criação. As ondas do dilúvio passaram sobre toda a criação. Pensa. Veja que aquela criação morta, ela teve as ondas por cima dela. As ondas do dilúvio passaram. E sobre nós, não passou sobre nós, irmãos. Ela passou sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso, irmãos, que amor grandioso nós temos no nosso Deus. Sobre ele passaram-se essas ondas. Sobre ele passou esse tormento. Tormento não no sentido que ele sofreu tormentos. Eu estou falando no sentido que as águas, as ondas, né, tormentuosas passaram por ele quando ele foi crucificado. Nenhuma consequência. O nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, deixou passar sobre nós. Nós estávamos lá, irmãos, como essas outras pessoas, zombando e vivendo mortos em delitos e pecados. Mas o nosso Senhor deixou as ondas passarem sobre ele e não passarem sobre nós. Na cruz se romperam todas as fontes do grande abismo e Cristo bebeu o cálice em nosso lugar. Nós vemos aqui essa figura na experiência do batismo, na experiência do dilúvio. Nós vemos a maravilhosa salvação do nosso Deus, o seu grande amor. Podemos contemplar e dar glórias ao Senhor Jesus por todo o seu grande amor. O batismo é isso, irmãos. O batismo é além do que se vê.
o sangue de Cristo e o lavar do Espírito. Agora uma pergunta, voltando aqui para o dilúvio. Será que Noé sentiu alguma ansiedade quando essas ondas passavam sobre ele? Passavam sobre ele? Não, passavam ao redor dele, né? Quando as ondas do julgamento divino passavam lá por toda a terra? Não, nenhuma. Porque ele foi posto num lugar e ele sabia que aquilo, e ele estava lá pelo próprio Deus, pelo objetivo e o propósito do próprio Deus. E ele sabia, irmãos, assim como nós vimos em Abraão, né, que nós estamos voltando agora, né? Nós começamos aí de Gênesis 12, fomos para frente, agora voltamos de 1 ao 11. E nós vimos a aliança de Deus. E aqui também nós vemos a aliança. A aliança de Deus primeiramente com Noé, no verso 6, 18. Isso trouxe confiança, esperança e fé nele. Porque ele sabia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus havia feito uma aliança com ele e ele haveria de cumprir. A obra que o Senhor começou, irmãos, ele irá terminar. E também, no verso 9:9, nós vemos a aliança de Deus com a humanidade. Deus, nosso Pai, é um Deus de aliança. E essa aliança é a nossa confiança. Agora só um salmo que se refere também ao dilúvio, né? Que pode se referir. O Senhor preside os dilúvios, Salmos 29:10. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor abençoa com paz o seu povo. Que maravilha, irmãos. Enquanto todos aqueles estavam sofrendo pelas consequências de suas escolhas, porque Noé ficou 120 anos lá, pacientemente pregando para eles. O Senhor teve misericórdia de nós. A família salva lá dentro da arca, passando por aquelas ondas, ela só tinha um caminho, só tinha um lugar: olhar para cima, que havia uma janela em cima. Não é uma janela ao lado, não é uma janela de vidro igual um avião para você olhar, ou um submarino que você olha o que tem ao redor, não é. Ou navios, né? Tem navios que também tem janelas lá embaixo. Nós vemos aqui, a janela é para cima. Aí para nós, nossa experiência, irmãos, quando nós estamos diante do julgamento que há de vir sobre toda a terra, para onde nós devemos olhar? É só para cima. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Não fica olhando para os outros, achando isso ou aquilo. Não fica olhando para as dificuldades, para as consequências. Não olhe para o mundo. Olhe somente para Cristo. Nós vemos aqui também, em Gênesis, continuando aqui, né? Nós vemos que o Senhor fechou a porta por fora. O Senhor fechou a porta por fora. Não havia nada, irmãos. Nenhum poder. Podia ser anjo, poder humano, poder diabólico. Ninguém poderia abrir mais essa porta. Quem poderia tocar em Noé? Quem poderia tocar em Noé? E sua família que estava lá. E os animais. Quem poderia tocar neles? Foi Deus que fechou essa porta. Deus trancou eles lá dentro. Deixou eles lá dentro. Ela foi betumada por dentro e por fora. Do mesmo modo, quem poderá tocar naqueles escolhidos, nos escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8. Então aqui nós vemos também essa relação entre Romanos 8 e a experiência também de Noé.
aí nós temos só um caminho, irmãos. Só olhar para cima. Nós vemos também um outro aspecto interessante, importante de nós vermos, é sobre o remanescente de Deus. No meio de toda aquela terra corrompida, corrupta, Deus separou um povo, um remanescente, cuidado por ele, sob seu olhar, a menina dos olhos de Deus. Um remanescente eleito. Estava lá naquela arca, irmãos. 8 pessoas. Deus preservou esse remanescente justo do povo que ele fez aliança durante essa grande crise, né? Também nós vemos na Bíblia vários outros exemplos de remanescente de Deus reservando e separando os seus no meio de uma geração corrupta e pervertida, no meio de confusões e seja o que for. Nós vemos Deus preservando uma família, nós vemos Deus preservando Elias, aliás, Deus mostrando para Elias, né, que ele havia conservado 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Nós vemos aqui, né, Deus preservando essa família. Nós vemos também um remanescente nas invasões assírias. Havia um remanescente lá, nós podemos ver isso em Isaías 1:9 e 10:20. Tá? Isaías 1:9 e 10:20. Os irmãos podem ler depois. No exílio babilônico, nós vemos Deus preservando também um remanescente, um povo que era escolhido dele, que estava lá sendo guardado nas mãos dele, seguindo a sua vontade. Nós vemos também Zorobabel, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, um remanescente sendo guardado naquele tempo. E hoje também, irmãos, o Senhor tem reservado um remanescente dos seus filhos, um remanescente em sua igreja. Aqueles que temem a Deus, que sejamos esses, irmãos, que anelemos ser esses, os remanescentes preservados por Deus, com temor, confiança em sua palavra, com fé e perseverança, assim como foi com Noé, que seja conosco. Por quê, irmãos? Nós vemos também que haverá uma futura destruição desse mundo atual. Esse mundo é perverso e ele será julgado por fogo, por meio do fogo. Eu vou aproveitar esses momentos finais para falar sobre isso. Teria vários versículos para ler, mas não vai dar para ler tudo. Mas assim, eu vou só rapidamente aqui em Mateus 24, verso 30. 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Você lendo Gênesis sobre Noé, você não imagina também, não consegue visualizar uma situação como essa? Muitos se lamentarão, irmãos, e verão o Filho do Homem falar assim, puxa, não é que aquele crente lá que eu falava tanto, ele estava certo? E como será a nossa reação em relação a essas pessoas também? É hoje o tempo, irmãos. É hoje o tempo. Vai haver um momento em que o Senhor fechará a porta. Aí não tem mais o que se fazer. Agora é hoje o tempo. Né? Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versos 5 a 9. 2, 1, 5 a 9. 2, 1, 5 a 9. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelos quais com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus
que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Em chama de fogo ele se manifestará, irmãos, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Muito bom. Nós vemos isso, irmãos, e vemos também com certa tristeza, por vermos que as pessoas, sabendo disso e ouvindo, muitas não se curvarão, né, nesse momento em que antes da volta do Senhor, né, muitos não se converterão ao Senhor. Agora, há aqueles escolhidos dele que ainda não o conhecem. Nós somos chamados por Deus para expressarmos a vida do Senhor no nosso viver, para que essas pessoas possam ter um toque de Deus na sua vida, possam conhecer a palavra do Evangelho que foi pregado a nós e serem salvas dessa destruição que haverá em toda a terra. 2 Pedro 3:6. 2 Pedro 3:6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, falando de Noé. Ora, os céus que agora existem... Vamos ler desde o 5, melhor. Desde o 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha lá, aquele que muitos dizem isso, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não são os homens pios, né? Os homens filhos de Deus. Mas estamos falando aqui sobre os ímpios. Por isso nosso chamamento é muito importante. Como serão os dias que antecedem a volta do Senhor, irmãos? Serão dias de paz e tranquilidade? O que você acha? Eu tenho certeza que todos sabem que não. Como foi nos dias de Noé? Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como era naqueles dias? A justiça cobria toda a terra com águas, como as águas que cobrem o mar? A verdade de Deus dominava na terra naquela época? A terra estava cheia de conhecimento do Senhor? Foi assim? E será assim quando o Senhor voltar? Naquela época, nós vemos que a terra se encheu de violência. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A terra estava corrompida diante da face de Deus. Pois bem, irmãos, assim também será nos dias do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem. O homem tenta até melhorar. Existe uma tentativa, né, de melhorar o mundo, de tornar tudo melhor. Continuam varrendo a casa, embelezando. Mas não é com o objetivo de preparar a casa para Cristo. Não é isso. O Senhor disse, quando estava aqui na terra, e nos evangelhos, nós vemos ele falando, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Falava daquele que preparava a casa, mas não era, né? Hoje as pessoas não preparam a casa para Cristo. Preparam, na verdade, para o anticristo. Elas tentam remendar os buracos que elas acham.
O mundo tenta se remendar aqui e ali com leis e isso, proteção disso, proteção daquilo, proteção desse, proteção daquele. Tenta remendar os buracos que existem nas roupas. Mas na verdade o buraco está lá ainda. Um dia esses buracos aparecerão. Em breve, esses buracos todos aparecerão. Onde está a promessa da sua vinda? Como nós vimos aqui, né? O dia do Senhor virá como ladrão da noite. Olha o verso 9. 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O nosso Senhor não quer que nenhum pereça, assim como ele não queria na época de Noé. Mas a corrupção havia tomado conta do homem. A terra era corrupta. Os homens eram corruptos. Em toda a carne havia corrupção. O seu caminho era corrupto. Os propósitos eram maus. E hoje, irmãos? Então nós vemos que o juízo do Senhor se aproxima. Né? O dia está perto. E a nós, como vemos tudo isso? Nós não vemos como um julgamento que haverá de ocorrer na terra. Não é isso que nós devemos olhar. Nós devemos olhar o fato de nós estarmos cada vez mais próximos de ver dia a dia a manifestação da justiça de Deus, a manifestação da sua glória em toda a terra. Em nós, em toda a terra. De estarmos mais próximos do nosso Deus, a nossa salvação está mais próxima. Veja que ao mesmo tempo que o dilúvio foi um julgamento, foi um juízo, ao mesmo tempo foi uma salvação. Para nós é salvação. Para nós é cheiro de vida para a vida. Não é cheiro de morte para a morte. Isso, irmãos, nós devemos falar, né? Que saia de nós um Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque a única solução, irmãos, é a bendita esperança que temos da vinda do nosso Senhor Jesus. Em que ele se manifestará a sua glória. E todos aqueles fiéis estarão com ele. Todos aqueles que o amam, desejam a sua face. Todos aqueles que ele teve misericórdia de salvar, que ele teve misericórdia de o chamar, porque se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, nada seríamos. Estarão com ele. Nós não estamos esperando a ocasião do mundo arder em chamas, arder em brasas. Mas nós estamos esperando a resplandecente estrela da manhã se manifestar. Não esqueçamos, irmãos, que hoje já o Senhor começa a abalar a terra. E ele só remove, ele só retira aquilo que está abaixo de nós. Ele faz uma concavidade, faz um buraco abaixo de nós e nós às vezes nos sentimos sem chão. Não é assim que às vezes as pessoas falam? Mas, irmãos, ele faz isso para para colocar um fundamento nesse espaço que foi aberto. Um fundamento verdadeiro, um fundamento que não pode ser abalado. Então, às vezes, ele faz essa concavidade para preencher com esse fundamento. Ele quer cada dia, irmãos, preencher com fundamento, para que tenhamos um fundamento sólido, firme, sejamos esses firmados na rocha. Ele acaba com aquela cisterna rota que vaza as águas, uma cisterna que vaza as águas. Ele acaba com ela, com aquela que não retém as águas. E ele abre um manancial de águas vivas no lugar. É isso que ele haverá de fazer em nós. Se nós perseverarmos na presença do Senhor. Esse manancial de águas vivas fluirá de nós. Agora nós pensemos também
sobre aqueles que haverão de passar por isso no sentido do julgamento. Aqueles em que Deus espera com longanimidade, espera ainda também que nós sejamos instrumentos seus nas suas mãos para levar a palavra. Irmãos, de forma tão natural, não é ficar impondo coisas, ficar jogando coisas nas mãos das pessoas, falando, lê isso, faça isso. Não é isso, irmãos. É que nosso viver seja uma expressão de Cristo. Que nós sejamos simples ao falar com as pessoas. Que nós busquemos diante do Senhor oportunidades. Senhor, me dê oportunidade de ser também, assim como Noé, um pregador da justiça. De ser alguém que cumpre a sua missão, o propósito, o chamamento do Senhor para mim. Para que eu não passe em vão aqui nessa terra. Para que realmente haja um fluir de vida. Muitos confundem tudo isso, achando que eu vou trazer pessoas. As pessoas querem levar pessoas para a igreja, não é isso. Nós sejamos e vivamos a igreja, né? No sentido de nós sermos, nós vivermos a expressão da nossa estrela da manhã, do nosso sol da justiça, sejamos como essa lua que reflete a luz do sol, por contemplar a presença do Senhor. Em nosso viver, tenhamos sabedoria, irmãos, e tenhamos esse temor, esse sentimento pelas pessoas. A alma deles está aflita. Vejamos assim como o Senhor vê, como ovelhas aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Que aprendamos, irmãos, a ser simples, que aprendamos a ajudar as pessoas até em coisas normais do dia a dia. Às vezes as pessoas estão precisando de como aconteceu esses dias comigo, um macaco para levantar o carro. Só o fato de ter oferecido o macaco foi uma oportunidade de conversar, de conhecer a pessoa. Não é de ficar impondo coisas ou ficar falando, agora eu vou falar, agora eu sou crente. Não é isso, irmão. Percebe que é o nosso viver. Nós começamos a conversar e a mostrar que somos humanos, como é muito falado pelos nossos irmãos, mostrando que somos filhos de Deus, que expressamos a vida de Deus. E no momento certo, tenhamos sempre a palavra de Deus em nosso coração, para expressar a sua graça. Pois a necessidade é gigante, irmãos. A necessidade é gigante. Somos chamados para apontar a pessoa de Cristo. Como setas que apontam para Cristo. Que apontam para a arca. A cruz. Que sejamos também esses pregadores da justiça. Queria terminar orando agora. Vou fechar a câmera aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra. Senhor, aquilo que foi falado, que vem de Ti, que seja implantado em nosso coração, que possamos receber, praticar e viver, Senhor, a Tua palavra. Que o nosso viver diário seja um viver de expressão de Ti, que tudo seja com um propósito claro de vivermos em Ti, Senhor. Louvamos a Ti por tudo que o Senhor nos falou. E clamamos pela Tua graça e misericórdia. Esteja, Senhor, conosco, nos concedendo uma visão, Senhor, mais clara do Teu propósito. Uma visão do Teu propósito aqui nessa terra. Uma visão daquilo que o Senhor planeja fazer. E tenhamos um coração tranquilo de paz, levando inclusive isso para as pessoas, que conheçamos e também prossigamos em conhecer o Senhor, e que elas também conheçam a Ti, o único verdadeiro Salvador, a nossa arca. Podemos estar firmados, guardados em Ti, guardados pela Tua misericórdia, pelo Teu santo nome, guardados em Tuas mãos, e das Tuas mãos ninguém há de tomar, porque estamos em Ti.
Senhor, louvado seja o teu santo nome.